Volodymyr Zelensky anuncia que quer fazer um acordo com Putin, uma reunião com Putin, e a ONU já promete fazer uma reunião terça-feira com o líder russo e também com Zelensky em busca da paz. Mas os ataques russos, eles continuam acontecendo. Castilho, presidente do Peru, vai convocar um referendo para saber se a população quer fazer uma nova constituição contra os desmandos neoliberais de Alberto Fujimori da década de 90, e a União Europeia aprova uma legislação, uma regulação das mídias sociais contra a disseminação de conteúdos sensíveis, inclusive fake news, para controlar a internet. Além do mais, tivemos um ponto importante, o Irã, falando que, embora possa acontecer de fato um acordo com os Estados Unidos, a morte do general Soleimani, ela vai ser vingada pela Guarda Revolucionária Iraniana, e Taiwan anuncia o aumento na produção de armamentos, muito possivelmente contra os chineses. Se vocês querem entender muito mais sobre isso, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou mesmo interessado, na descrição, tá? Baratinho, galera, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, primeiramente, o Zelensky, presidente ucraniano, em mais uma declaração pública, hoje em Kiev, ele fez um anúncio que não é que ele quer fazer um encontro com o Putin. Aliás, acho que ele não gosta muito do Putin nesse momento, claro. Mas que ele deseja fazer uma reunião para tentar acabar com o conflito através da diplomacia. Falou que o culpado é a Rússia de toda maneira, mas que deseja fazer um encontro. Ele falou que a única chance dele não querer fazer um encontro nesse momento é se os russos eles continuarem atacando Mariupol, inclusive civis. Hoje a Rússia anunciou que acabou, de fato, dominou Mariupol, mas os ucranianos não aceitam isso, tá? Então, se continuarem atacando civis, militares, segundo a interpretação ucraniana, claro, do fato, não vai rolar esse acordo. E também se a Rússia prometer, segundo o Zelensky, fazer referendos. Segundo o Zelensky, a Rússia está pleiteando referendos no sul do território ucraniano, mais ou menos como foi nos moldes, por exemplo, da Crimeia. Se de fato esses referendos acontecerem, também não existe a chance de paz. Lembrando que o Zelensky também já tinha falado que não havia chance de paz com os acontecimentos, por exemplo, na região de Bucha, próxima ali de Kiev, e também por conta da estação de metrô, das explosões na estação de metrô. Mas enfim, né? O discurso mudou. Obviamente é interessante para a Ucrânia tentar um pouquinho de paz nesse momento. Os ataques russos, eles continuam acontecendo, e hoje a região de Odessa, que é um centro importante para recebimento de armamento estrangeiro da União Europeia e Estados Unidos, e distribuição para Kiev, ele foi atacado pelos russos, o que dificulta muito a logística de entrega de armas para a Ucrânia. A gente sabe que a Rússia, pelo menos é o que o Putin fala, está querendo atacar pontos militares ucranianos para dificultar a resistência frente à invasão russa, que nesse momento, segundo a declaração oficial, inclusive do Sergei Lavrov, tá, do grande ministro das Relações Exteriores da Rússia, o foco agora está no leste e no sul ucranianos. Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele prometeu fazer uma visita a Moscou, vai se reunir com Peskov, que é um cara da comunicação da Rússia, com o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, e com o Putin na Rússia na terça-feira, alegando, porque assim, a ONU ela está sendo vista, principalmente pelos países ocidentais, como uma organização que deveria prever a paz mundial, mas que não está conseguindo fazer nesse momento por um discurso muito passivo do seu secretário-geral. Então é inaceitável, segundo os países ocidentais, que a ONU não pressione a Rússia, que é um dos membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU, a parar com esses ataques. Então, muito possivelmente, o secretário vai lá se reunir para fazer algum tipo de mobilização com a Rússia para cessar os ataques, e na quinta-feira já tem uma visita oficial também a Kiev. Vocês acreditam que a ONU vai ser a grande responsável por cessar esse conflito? Já dou minha opinião aqui, ó. Não, tá? Mas enfim, continuando aqui o nosso vídeo. A União Europeia também, ela acabou de aprovar uma legislação, lembrando que a União Europeia, ela funciona quase como se fosse um país. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual a Marine Le Pen critica a União Europeia, o Reino Unido quis fazer o Brexit, a saída do país, porque existe um poder judiciário europeu, um parlamento europeu, uma comissão europeia, que existe a Ursula von der Leyen, que é a secretária, como se fosse a presidente, digamos assim, da União Europeia. Então é como se fosse um mega país de fato. E foi aprovada uma legislação, ou seja, vale para todos os países do bloco, que regula as mídias sociais.
regula os mecanismos de buscas, ou seja, Google, né, resumidamente, mas existem outros também, e as mídias sociais. Segundo a própria legislação, o que está acontecendo ali? O que define é o lema, né? O que é ilegal na realidade deveria ser também ilegal na internet. Inclusive, até um órgão regulador chamado de DSA, ele foi criado para fazer essa espécie de regulação. Essa regulação, ela vai servir muito para bloquear, por exemplo, para regular, controlar, né? Conteúdos voltados à publicidade infantil e também conteúdos sensíveis, relacionados, por exemplo, à raça, política, religião, sexo, enfim, tá? Coisas polêmicas, digamos assim, na internet. Inclusive, um dos termos que foi levantado na discussão dessa proposta é para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu em Capitólio, na invasão que teve ao Capitólio, ano passado, né? Exatamente, quando teve a eleição do Biden. Segundo a própria União Europeia, houve uma disseminação de fake news, conteúdos falsos sendo divulgados, que incitaram um discurso de ódio contra o Biden, contra a política norte-americana, e isso incitou a invasão ao Capitólio. Então, o controle e a disseminação desses conteúdos sensíveis seria agora através de uma regulação tanto dessas mídias, o Facebook e tal, o Instagram, já anunciaram que vão tentar entender o que a União Europeia quer, em conjunto com o Estado. Eu, particularmente, acho bastante perigoso esse tipo de manobra. Acho sim que deve ter uma regulação, afinal a internet é um espaço que existe muito pouco controle ainda, no Brasil até tem o Marco Civil da internet, né? Mas existe muito pouco controle e uma disseminação muito grande de conteúdos que não conseguem ser devidamente investigados. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Alexandre de Moraes, recentemente, ele derrubou o Telegram, não sei se foi por conta disso, né? Mas acusa ele, diz ele, que é porque havia disseminação, por exemplo, de coisas relacionadas a crime organizado, havia disseminação de coisas relacionadas a pornô infantil, né? Enfim, uma série de conteúdos sensíveis que a justiça ia lá coagir o Telegram e o Telegram não fazia nada, percebe? Então não estava respondendo à justiça brasileira, por isso que ele foi banido. Quando o Telegram se prontificou e respondeu à justiça brasileira, ele voltou a circular no Brasil. Por quê? Porque existe o marco regulatório da nossa internet. A União Europeia já tinha, mas agora inovou. A grande questão tenho muito medo de como que vai acontecer esse controle, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Falei inclusive para vocês no vídeo de ontem, o que é fake news e o que é opinião. Por exemplo, a Marine Le Pen, vou pegar a Marine Le Pen porque vai ter eleição amanhã na França, né? A Marine Le Pen é uma excelente candidata, porque, sei lá, vamos pegar, ela anunciou que ia fazer uma política, por exemplo, de controle de imigrantes, inclusive é uma das plataformas de governo dela. Isso é excelente, porque o imigrante, sei lá, eu acho que ele tem muito imigrante, olha os números absurdos e tal. Ou, não, Marine Le Pen está errada em fazer isso, porque isso vai contra a pluralidade de ideias, a França deve ser cosmopolita. Pô, a informação eu estou interpretando de maneiras diferentes. Agora, falar, por exemplo, que a Marine Le Pen ela tem uma política de matar imigrante, aí isso já seria uma fake news, percebe? Então tem que tomar muito cuidado como que vai acontecer essa regulação. Vai ser o controle da informação ou o controle da opinião? Eu confesso que eu não confio muito em Estado, tá, em conseguir fazer essas coisas. Mas enfim, né, a União Europeia foi para frente nesse quesito. Castilho, presidente que foi eleito derrotando a filha do Alberto Fujimori, ditador peruano da década de 90, é conhecido como cara de esquerda. Mas não uma esquerda assim mais... Porque a esquerda brasileira, ela tem muito essa questão de pauta identitária, né, tal. No Peru, não. O Peru, ele é altamente conservador. Por exemplo, o Castilho, que é um cara de esquerda, ele acabou de aprovar, por exemplo, o processo de, nem se posso falar aqui no YouTube, né, mas de castrar química, tá? Que é uma pauta, por exemplo, que geralmente a galera de esquerda aqui no Brasil é contrária. Lá não. Ele é muito conservador nos costumes, o povo peruano de maneira geral, tá? Quando eu falo esquerda peruana, é uma esquerda mais, tipo, luta de classes, uma esquerda mais leninista, marxista e tal. Ele quer fazer uma nova Constituição porque a Constituição peruana, atualmente, ela foi feita em 93 pelo Alberto Fujimori. E o Alberto Fujimori é um cara de direita. E é uma direita que, segundo o Castilho, é uma direita mais neoliberal. E esse neoliberalismo, essa falta de Estado atuando na regulação da sociedade, em redução das desigualdades, só promoveu uma divisão de classe cada vez maior e o aumento da desigualdade social. Essa nova Constituição vai rolar um referendo na semana que vem, uma consulta popular. Na verdade, tem que ser aprovado pelo parlamento, tá? Essa consulta popular, para fazer uma nova Constituição, que muito possivelmente, o Castilho falou isso durante a sua campanha eleitoral, vai pleitear, por exemplo, a nacionalização dos recursos naturais
e o aumento dos impostos, principalmente nas grandes fortunas, para fazer projetos de distribuição de renda. E aí, será que isso é uma boa ou será que isso é uma ruim para o Peru? Deixa aí nos comentários. Taiwan anunciou que vai produzir mais equipamentos militares, mais armas, inclusive várias delas com capacidade de atuação na China. Lembrando que hoje o Oceano do Índico-Pacífico ele está assim extremamente belicoso. A gente tem, por exemplo, a Aliança AUKUS sendo formado no ano passado e inclusive convidando o Japão para fazer parte, que ainda não aceitou, tá? Mas o Japão está convidado. Essa aliança claramente é para conter o avanço chinês na região do Índico-Pacífico. Ao mesmo tempo, a China, por exemplo, anunciou um acordo histórico com as Ilhas Salomão, território que está do ladinho da Austrália, e a Austrália hoje é uma grande inimiga geopolítica dos chineses. Inclusive, a Austrália pertence a AUKUS. Então, existe uma tensão muito grande no Oceano Índico-Pacífico. E é fato que a China, ela deseja a reanexação de Taiwan, que a China considera como uma ilha rebelde. Taiwan, que conta com o apoio dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos não reconheça Taiwan como país oficial, Taiwan, segundo os Estados Unidos, é um território da China, segundo a ONU também, tá? Mas Taiwan mantém relações militares. E essas relações, elas estão sendo cada vez mais estreitas, cada vez mais próximas. Entendam, Taiwan hoje não se sente tão seguro militarmente com os Estados Unidos, a ponto de querer atacar a China, mas também não se sente tão isolado a ponto da China atacar Taiwan sem achar que vai ter alguma consequência por parte dos americanos. Taiwan, como sabe que muito possivelmente uma incursão chinesa está cada vez mais próxima, está se armando cada vez mais e talvez eles comecem o conflito. E aí, o que vocês pensam? Taiwan tem bala na agulha para afrontar os chineses? Serão, hein, pessoal? Ok? E para finalizar aqui o nosso vídeo, o Irã ele está cada vez mais próximo de um acordo com os Estados Unidos. O Irã tinha fechado um acordo lá em 2015 com os Estados Unidos, no qual o Irã abriu seu país para que a AIA, a Agência Nacional de Energia Atômica, vistoriasse as atividades nucleares para saber se o Irã estava produzindo uma bomba ou não, e em troca tinha a finalização das sanções econômicas. O Trump saiu desse acordo em 2018 e o Biden agora, até pela pressão do preço do petróleo, que está muito elevado por conta dos conflitos, por conta da Rússia, pra vocês terem uma noção, os Estados Unidos quer que até o Brasil aumente sua produção de petróleo para causar uma queda do preço do barril. Pô, o Irã, que é uma enorme produção e hoje não pode exportar para grande parte dos países pelas sanções econômicas aplicadas aos americanos, seria muito interessante economicamente, até com a Venezuela os Estados Unidos fez acordo, né? Mas seria muito interessante economicamente se os Estados Unidos conseguisse finalizar as sanções ao Irã. E o Irã está pleiteando realmente abrir o seu país novamente para a EA em troca da finalização dessas sanções. A Arábia Saudita e Israel estão desesperados, porque alegam que o fim das sanções americanas vai fortalecer economicamente o Irã, e isso vai fazer com que o Irã, apesar dessa suposta vistoria dessa agência internacional, consiga produzir o seu arsenal nuclear, ou seja, desenvolver armas para possivelmente atacar a Arábia Saudita ou atacar Israel. Mesmo que esse acordo aconteça de fato, o Irã ele promete, na verdade a Guarda Revolucionária iraniana promete, a gente vai vingar a morte do general Soleimani. Para quem não sabe, antes da pandemia, o mundo estava preocupado com uma outra questão, que era a possível Terceira Guerra Mundial. Por quê? Os Estados Unidos ele fez uma incursão militar no Iraque e matou o general Soleimani. O general Soleimani era, digamos assim, o militar número 1 do Irã, o militar mais importante, o topo da corrida militar, né, dos postos militares iranianos. E ele estava no Iraque. Os Estados Unidos, sem autorização do Iraque, foi lá e matou o general Soleimani, contra, obviamente, o Irã e contra o Iraque, alegando que o Soleimani era um terror, né? Não posso falar essa palavra aqui no YouTube. Isso nunca foi perdoado. O Irã ele prometeu atacar a Arábia Saudita, atacar Israel, atacar os Estados Unidos, mas enfim, a pandemia acabou até que murchando um pouco, né, abafando um pouco essa situação. O acordo talvez saia entre Estados Unidos e Irã, mas o Irã prometeu que mesmo que esse acordo saia, eles não vão perdoar a morte do general Soleimani. Agora, como que de fato vai rolar essa vingança por parte do Irã, eles não anunciaram. Será que seriam ataques locais contra aliados dos Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita, ou talvez um ataque diretamente aos americanos? Eu particularmente duvido, até pela diferença de poderio militar.
Beleza, pessoal? Deu para entender o que rolou de mais importante? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.